Bem, saudações pessoas da internet. Hoje mais uma vez eu entro na vida de vocês aqui para falar sobre a escalada dos conflitos na região da Ucrânia ali. Só que diferente dos outros vídeos, nesse material de hoje eu não vou abordar somente questões tático-militares, mas eu também vou me aprofundar um pouco em questões políticas e nos interesses não somente dos dois atores ali, que seriam a Ucrânia e a Federação Russa, mas também de outros países ali na Europa e dos Estados Unidos, é claro. Primeiramente, a gente tem que falar por que aquela região ali na Ucrânia ela é tão importante e por que foi palco de tantas campanhas militares. E quando se fala em campanhas militares ali, geralmente o primeiro raciocínio é de lembrar da invasão de Napoleão, obviamente das duas grandes guerras mundiais, nas quais os campos ucranianos serviram de paisagem para as tropas em todas essas campanhas. Mas se a gente retornar um pouco, a gente também pode falar no sentido oposto, que seriam as campanhas que vieram do Oriente para o Ocidente. E aí a gente pode falar dos mongóis e dos hunos. E aquela região ali ela é muito propícia para atividades militares por causa do relevo, conforme eu falei no penúltimo vídeo, que aquela região ali na Ucrânia não tem basicamente obstáculo natural nenhum, a não ser o rio Dnipro, o que faz com que seja um lugar muito propício para atividades militares. E assim, falando agora de uma realidade mais próxima da gente, é necessário entender por que aquela região ali ela é tão estratégica e crítica para a segurança da Federação Russa. A gente, quando está falando ali daquela região ali ao sul, na Rússia, no Cáucaso, há o que se convencionou chamar em círculos militares de Volgograd Gap, que seria ali o espaço no Volgogrado, que é uma alusão ao rio Volga, que cruza aquela região ali. E basicamente o que é esse Volgograd Gap? É essa faixa de terra de cerca de 750 quilômetros que vai do Mar de Azov, que é a saída da Rússia para o Mar Negro e, por consequência, o Mediterrâneo, até o Mar Cáspio. A importância dessa região ela deriva do fato de que os únicos portos da Rússia que estão em águas que não congelam em pelo menos 4 meses do ano estão naquela região. Você tem, por exemplo, a base naval de Sevastopol, que é a principal saída da Rússia para o Mar Negro e para o Mediterrâneo, ou seja, além de ter grande importância comercial, tem muita importância no tocante à segurança da Federação Russa. Ou seja, sem aquela região ali e sem a capacidade de pronunciar sua força marítima através do Mar Negro ali, a Federação Russa estaria estrangulada tanto no tocante à defesa quanto ao comércio. A gente tem que lembrar que todas as outras bases navais da Federação Russa elas estão em águas gélidas que durante ao menos 4 meses do ano não são navegáveis. E conforme eu vinha falando com vocês anteriormente, aquela região ali ela foi palco de batalhas tanto na primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E você percebe, por exemplo, na Segunda Guerra, naquele ponto ali que está destacado, fica a cidade chamada de Stalingrado na época, que foi palco da batalha mais mortal da Segunda Guerra Mundial, onde pelo menos 4 milhões de pessoas morreram. Em estimativas oficiais, o número pode ser bem maior. E o fato de, em ambas as guerras mundiais, aquela região ela ter sido palco de batalhas tão ferozes e violentas, mostra da importância daquela região ali na defesa da Federação Russa, no caso à época, União Soviética. Tendo dito isso, é notória a importância da Ucrânia ali como buffer state e por que do Kremlin levar a situação da Ucrânia de maneira tão séria. Eu acho interessante a gente tocar no seguinte ponto, que apesar de eu ter falado isso acho que no primeiro ou no segundo vídeo, é necessário salientar que, a despeito de os conflitos naquela região ali, eles terem atingido a grande mídia agora, a guerra naquela região ali, na porção leste da Ucrânia, ela não cessou desde 2014, ou seja, a despeito de a gente não ter visto muitas reportagens a respeito, a guerra naquela região, ela, claro,
Em momentos ela se intensifica e em outros ela arrefece, mas eu não acho nem adequado colocar que aquele conflito ali, ele esteve intermitente nesses últimos 7 anos, vez que para mim ele foi um conflito perene. E agora a gente vai falar um pouco de política, e no tocante à Ucrânia a gente tem que entender que não é um estado muito heterogêneo, vez que a porção ocidental da Ucrânia, ela tanto na sua demografia quanto nos costumes, economia, ela é mais próxima assim da Europa ocidental, por assim dizer, e a porção mais oriental da Ucrânia, ela é mais inclinada em costumes, cultura e economia à Federação Russa, sendo o Rio de Dnipro uma fronteira não declarada entre essas duas Ucrânias. E você tem ali no centro do país, Kiev, que é onde se encontra a capital e de onde os políticos que não fazem a menor ideia qual é a realidade do país nas províncias, e eles gerem aquela porção oriental do país da maneira que melhor lhes convém. Você analisa ali a situação da Crimeia, que desde o ano de 1991 foi negligenciada e não recebeu investimentos justamente por conta da população daquela região se considerar etnicamente russa, mostra bastante qual é a atitude do governo ucraniano no tocante àquela porção oriental do país e aos povos que se identificam como sendo russos. E assim, a despeito de toda a histeria que foi criada na mídia por uma pretensa invasão da Ucrânia pela Federação Russa, a gente tem que entender que relações internacionais, elas se manifestam de maneira muito pragmática e fria. E o que a gente pode deduzir, principalmente do clamor do Kremlin pela concessão à região de Donbass de um status especial, mas que a região continue como sendo parte da Ucrânia, a gente pode deduzir que o interesse do Kremlin é de poder influenciar a política interna ucraniana através daquela região. Ou seja, tem uma região muito povoada ali, cuja eleição de políticos alinhados com os interesses de Moscou pode vir a ter uma grande influência dentro da capacidade do poder decisório da Ucrânia. Não é interesse da Federação Russa em, pelo menos num primeiro momento, anexar aquela região ali de Donbass, mas caso eles sejam impelidos a fazer isso pela crescente escalada nas hostilidades por parte da Ucrânia, a gente sabe que o Vladimir Putin, ele não vai hesitar em usar a força militar. Só para que a gente tenha uma ideia do que é esse plano de contingência dele, do que é esse plano B dele, foram concedidos passaportes à população daquela região ali. Ou seja, mesmo que nada aconteça no tocante a desenvolvimentos na esfera diplomática naquela região ali, e a região continue como parte da Ucrânia sem a concessão de status especial, a obtenção de passaportes pela população daquela região ali, passaportes russos, daria à Federação Russa a capacidade e uma justificativa para intervir militarmente ali naquela região, caso o governo central em Kiev continue atacando as populações daquela região ali. Na esfera política, a gente tem que entender qual é a atual situação política da Ucrânia, e é uma que não é muito favorável ao atual presidente Zelensky, uma vez que a sua popularidade atingiu níveis completamente ínfimos e a população ela tem se mostrado muito descontente com o seu governo, e ele tem utilizado essa questão em Donbass como um para-raio para tentar aumentar a sua popularidade. Ou seja, não somente ele, mas também muitos outros políticos, eles realizam promessas à população de que eles vão derrotar a Rússia em um possível conflito que venha acontecer, de que eles têm capacidade, tanto em pessoal e também material, para derrotar a Rússia em um conflito armado. E a gente sabe que tais proposições não poderiam estar mais distantes da realidade. Ou seja, eles estão utilizando de maneira política a questão ali na região, fazendo ameaças que eles não têm condições de cumprir, e o que pode terminar sendo um tiro no pé para eles. Quando a gente fala da situação política ali dentro da Rússia, a gente tem que também analisar que
A população russa ela está cansada de tantos anos de sanções, sanções essas que eles acreditam serem injustas, e a despeito do que muita gente aqui no Ocidente pensa sobre a população russa, eles não se veem como cidadãos europeus de segunda classe ou menos desenvolvidos que o restante da Europa. Principalmente aqueles que viveram no período soviético, em que as mazelas do regime elas eram escondidas da população. Você pega, por exemplo, o desastre em Chernobyl e o fiasco da intervenção militar soviética no Afeganistão. E a população só veio descobrir esses reveses do regime muito tempo depois, ou seja, para aquela população de 30 anos acima, 35 acima, eles não aceitam que a Federação Russa tome essa postura tão tímida no tocante àquele conflito. E assim, a percepção deles no tocante a essas sanções e assim, principalmente a eles estarem sendo cercados de países da OTAN, de Petrogrado até Rostov, de revolta, e o pensamento muitas vezes chega de ser o de que a gente formava a droga da União Soviética, éramos a segunda superpotência do mundo e a gente não deveria simplesmente se rebaixar dessa maneira e aceitar calados tudo isso. Então a gente tem que entender que, da mesma maneira que eu falei que o Zelensky ele está sofrendo muita pressão popular, Putin ele também sofre muita pressão, não tanto quanto o presidente ucraniano, mas há muita pressão do lado de Moscou também, uma vez que, conforme eu falei para vocês, a percepção de uma grande parte da população, principalmente aqueles que viveram o período soviético, é de que eles simplesmente deveriam marchar sobre a Ucrânia e dar uma lição nos ucranianos. E se o Ocidente se indispor com isso, que eles marchariam até Berlim novamente. E se continuar sendo um problema, eles marchariam até Paris. Entendeu? A gente tem que entender que o povo eslavo ele é muito orgulhoso e ele não aceita ser subserviente. Agora, encerrando um pouco a questão política e voltando para a parte tático-militar, eu gostaria de aprofundar mais sobre algo que eu falei nos últimos vídeos, só que aquele mapa interativo ele não ajuda muito, porque as fronteiras elas não ficam tão bem delineadas, então eu vou usar esse mapa mais colorido, por assim dizer, para poder indicar quais seriam as possíveis, apesar de improváveis, opções da Federação Russa para uma invasão à Ucrânia. Primeiramente, eu acho válido indicar que um dos caminhos, e possivelmente o que seria menos custoso e mais, talvez até mais fácil de ser implementado, seria o caminho de pequenas incursões dentro do território ucraniano, que iria causar muito caos para as tropas ucranianas e possivelmente os colocaria em retirada, vez que seriam muitos frontes, pequenos frontes, e eles não teriam como decidir em tempo hábil onde colocar suas forças. A gente tem que salientar que a mobilidade e a velocidade são dois pontos fortes do exército russo, ou seja, é de se esperar que tropas sem a mesma experiência, no caso as ucranianas, elas não saberiam como lidar com tais incursões. Uma segunda opção, cujo apoio tem sido solicitado pelo pessoal ali de Donetsk, é de que se expanda aquela região contestada ali pelo pessoal da Nova Rússia, que é como eles denominam ali o novo estado, o novo país deles. Só que para a Federação Russa não ajudaria muito, porque apenas estenderia aquele Volgograd Gap ali por mais 180 quilômetros, ou seja, não ajudaria muito para a Federação Russa essa segunda proposição. Uma terceira escolha para a Federação Russa seria tentar conectar a região de Donbás com a Crimeia, ou seja, seria marchar pela região sudeste da Ucrânia e conectar Donbás à Crimeia, o que seria bastante útil para a Federação Russa, porque conforme eu falei em um vídeo anterior, há muitos canais ali no rio Dnipro, e o abastecimento na região da Crimeia ele foi cortado em 2014 pela Ucrânia, o que faz com que a Rússia tenha que gastar cifras inimagináveis somente para abastecer ali a Crimeia,
com água. Ou seja, essa proposição de conectar Donbás à região da Crimeia, ela é muito útil, porém seria muito custosa e traria muita resistência da comunidade internacional. Ou seja, a gente poderia esperar muita resistência da comunidade internacional, mais sanções com certeza e possivelmente até intervenção de países da OTAN, quem sabe. Seguindo na toada dessa proposição que eu passei para vocês, a Federação Russa poderia talvez até avançar para além do Dnipro e conectar o seu novo território, por assim dizer, à região da Transnistria, que eu comentei no antepenúltimo vídeo, que é aquela região autônoma da Moldávia, que se considera como parte da Rússia. E nessa proposição, eles conseguiriam capturar a cidade portuária de Odessa e cortariam o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, o que estrangularia a Ucrânia economicamente em proporções inimagináveis. Mas novamente a gente tem que levar em consideração que a invasão desse porte traria muita atenção, por assim dizer, da comunidade internacional. Mais uma proposição para uma pretensa invasão da Federação Russa à Ucrânia vai ser uma que eu falei no penúltimo vídeo, acredito, que seria capturar toda aquela região ali ao leste do rio Dnipro, uma vez que, conforme eu falei para vocês, o relevo da Ucrânia ele é bem plano, não há obstáculos naturais naquela região ali, sendo o rio Dnipro a única barreira natural. E quando a gente fala do Dnipro, eu acho que é interessante também ressaltar que é muito complicado se fazer pontes no Dnipro. Não é qualquer trecho do rio Dnipro que você consegue atravessar, é um rio muito complicado, ou seja, há poucas pontes. O ato de construir novas pontes é muito complicado, apesar da engenharia militar hoje ser algo perto de espetacular, só que é muito complicado o rio Dnipro ali para se construir pontes e para se atravessar. Quais são os problemas dessa proposição que eu estou falando aqui para vocês? Primeiro, obviamente, tem a problemática de como a comunidade internacional ela pode vir a reagir a isso, e a Federação Russa teria sob sua gestão três que seriam com certeza panelas quentes de resistência, que são as regiões de Kharkiv, a cidade de Dnipropetrovsk e também a cidade de Kiev. Tendo dito isso, eu espero ter elucidado um pouco para vocês porque não é interessante para a Federação Russa invadir a Ucrânia de maneira alguma, vez que seria uma região muito complicada. A Ucrânia eu teria que fazer um vídeo de pelo menos 40 minutos só para falar da composição ali política da Ucrânia e da sua população, mas espero que tenha ficado bem sedimentado porque não é interessante para a Federação Russa invadir a Ucrânia, igual a gente tem escutado muito na grande mídia. E o que Vladimir Putin ele tem feito agora é simplesmente ele tem ganhado tempo. Conforme eu tenho falado muito lá no meu Twitter, a gente está perto de ver uma grande crise do dólar e os Estados Unidos eles vão ter peixes muito maiores para fritar do que ter que lidar com a questão da Ucrânia. Ou seja, você vai ver o Kremlin ganhando tempo para que a posição deles fique mais fortalecida no futuro e lhes permita agir com mais liberdade. A posição americana, a gente viu qual foi em alguns dias atrás, onde Joe Biden ameaçou enviar porta-aviões ao Mar Negro, só que esses porta-aviões eles deram meia volta e sequer entraram ali dentro do Mar Negro, o que eu também debati em um dos vídeos passados, de por que o Mar Negro seria uma armadilha da qual esses navios eles não conseguiriam sair. E assim, num jogo se essa situação fosse um jogo de poker, a gente poderia argumentar que até o momento o Putin ele tem uma mão melhor do que Biden. No tocante à Alemanha, a gente tem que falar que a Alemanha quer que a situação continue como está. Não é interesse para eles se indispor com a Federação Russa, vez que eles dependem da Federação Russa para o seu fornecimento de gás natural. Ou seja, a Alemanha quer que a situação persista da maneira que está. A França tem elevado o tom contra a Rússia, mas sem aliados,
eles provavelmente não viriam a intervir ali na Ucrânia. A Turquia tem também elevado o tom, só que a última coisa que Ankara pode arcar no momento é uma guerra. A lira turca está em queda livre, a economia deles está indo por água abaixo, os níveis de inflação lá estão galopantes. Ou seja, eles têm manifestado esse apoio à Ucrânia, só que vai ficar só nisso mesmo, boas intenções e palavras de encorajamento. A Polônia tem também endurecido o tom contra a Rússia, só que eles, novamente, mesma situação só que eles não dispõem nem de equipamento, nem de homens e nem de armamento para fazer nada além do que, por exemplo, a Turquia está fazendo, ajudar com boas intenções e palavras de apoio moral. Esse é o vídeo, nada mais.